Muy bien, vamos a empezar. Muito bem, vamos começar então. Bom dia, meu nome é Hector Castro, eu sou diretor encarregado do Departamento de Inovação e Acesso a Medicamentos e Tecnologia de Saúde. Bem-vindos a todos a esse webinar de hoje, repensando a produção regional de tecnologias sanitárias na América Latina e Caribe de uma perspectiva de saúde pública. Boa tarde a todos, repete ele em inglês. Ah, mesma coisa em inglês. Lembrete, nós temos interpretação, é só clicar na parte inferior da tela para ouvir a interpretação em inglês. Então, bem-vindos, e ele diz em português. Botão de interpretação do Zoom para isso. Este webinário está sendo gravado Esse webinar está sendo gravado e será compartilhado na plataforma de YouTube da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Como eu falei, existe interpretação em outros idiomas, espanhol, inglês e português, e basta dar um clique na parte inferior da tela, no ícone de globo. Estamos muito contentes porque vamos lançar a série de webinars que são parte do esforço da Plataforma Regional para Desenvolvimento e Produção de Tecnologias Sanitárias nas Américas. E, como os senhores bem sabem, no ano de 2021 e depois da resolução 5903 dos Estados-membros, houve a criação dessa plataforma para fazer a ratificação dos sistemas produtivos como aprendizagem da pandemia e parte das atividades que nós vamos conduzir a cada 2, 3 meses nesta série de webinários, e vamos falar de temas relacionados com a agenda que nos ocupa no dia de hoje, os projetos realizados pela organização, pela OPAS e outros parceiros estratégicos. Temos especialistas e peritos que vão compartilhar aqui suas experiências, e o objetivo fundamental do nosso trabalho e dentro do âmbito da plataforma é buscar promover a pesquisa em vacinas na região, promover a coordenação de alianças das parcerias público-privadas, das PPPs, para acesso à tecnologia sanitária na nossa região e facilitar o diálogo e de alto nível entre agências de saúde, agências de outra índole. Doutor Jarbas Barbosa, como nosso diretor da OPAS, e a sua chegada em tal posto, está buscando fortalecer essa questão de medicamento, qualidade, regulamentação, tecnologia sanitária, que tudo isso esteja aí no cume dos tópicos a serem desenvolvidos. Um departamento foi criado que se chama Inovação e Acesso à Tecnologia Avançada, e tem 3 componentes principais. Um deles é a unidade que está à frente de regulamentação, sistemas regulatórios na nossa região, e todo o apoio a processos e procedimentos relacionados à garantia de qualidade, às tecnologias que estão sujeitas a compras pelo fundo rotativo. E a segunda unidade é a de acesso à tecnologia em saúde, que busca dar apoio aos Estados-membros em termos de estabelecimento da precificação das tecnologias sanitárias, a questão da avaliação das tecnologias sanitárias, acesso a medicamentos, dispositivos, testes e diagnósticos in vitro, questões, os derivados de sangue, e, por último, um programa especial, que é programa especial da plataforma regional, que o Tomás Pipo lidera na parte de inovação, e eu vou passar a palavra a ele para que ele possa apresentar os palestrantes do dia de hoje. Tomás, a palavra está com você. Muito obrigada, Hector.
e bem-vindo a esse webinar. Eu dou as boas-vindas a todos. Como o Hector falou, nesse primeiro webinar dessa série, nós vamos discutir como repensar, como encarar essa agenda de produção e acesso a tecnologias sanitárias na região das Américas, no cenário do pós-pandemia, pensando de como nós nos preparamos para enfrentar, da melhor forma possível, a próxima pandemia e como atender às necessidades de saúde que ainda permanecem na região. Então, todo esse esquema de coisas nos traz vários desafios, todos nós, os países, conhecemos, e um deles, da atividade econômica dos projetos, como nós podemos fazer isso sustentável no longo prazo para gerar capacidades que possam gerar um campo tecnológico de alto nível, com toda a gama de complexidades, com essa dinâmica que nós temos que nos adaptar a ela. Isso requer investimentos, assumir riscos também, e a ação por parte das políticas públicas, não só no curto, mas no longo prazo também. Hoje, nós precisamos pensar de que forma nós reagimos, como vamos reagir em termos de planos estratégicos e criando também esses ecossistemas para que os países possam fortalecer essas capacidades produtivas e hospedá-las também. E quando nós falamos nisso, por um lado, nós pensamos que talvez isso seja um enfoque assim muito com o viés econômico, analisando a relação custo-benefício, mas nós estamos abordando isso na perspectiva de saúde pública, não só analisando a parte econômica, mas também levando em consideração os custos de não fazê-lo e que a próxima pandemia seja enfrentada da mesma forma que nós enfrentamos a anterior. E por isso nós convidamos para essa primeira reunião a Marcela Distrucci, Javier Guzmán e o Nicolo que vai estar representando, respectivamente, o BID, o CGD e a CEPAL. Então, vamos entrar já daqui a pouco nas nossas no nosso programa. Nós temos aqui o Javier, que é médico, tem mestrado em financiamento da saúde, medicina tropical, e também é graduado pela escola do School of Management, Administração de Empresas. Ele é da USAID, ajudou mais de 20 governos da Ásia e da África, e também tem vários cargos que ele desempenhou na Colômbia, entre eles diretor adjunto de uma agência sanitária e de tecnologia sanitária, diretor-geral da agência reguladora, também a Marcela Distrucci, que é do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ela tem um mestrado em políticas, mesma coisa que o Javier. Não sei se ontem tiveram classes e cursos juntos, e tem um mestrado em Economia e Desenvolvimento Internacional na Universidade de Johns Hopkins, trabalhou também para o governo do Brasil, para a Fundação Clinton, ajudando também alguns países da África, e passou não só pela República Dominicana, na sede do banco, mas aqui também em Washington. E Colo Vivo, ele é profissional com mais de 25 anos de experiência em desenho e implementação de políticas de desenvolvimento. Ele é da CEPAL, formado no Chile, tem um mestrado em gestão tecnológica do Instituto Tecnológico de Massachusetts. Muita experiência empresarial, atraindo investimentos, promoção, exportações e inovação e desenvolvimento tecnológico.
desempenhou já várias posições de responsabilidade no setor público chileno e trabalhou como consultor de organismos internacionais. Então, pelos antecedentes de todos, nós temos aqui um painel de alto nível, de conhecimento técnico, de experiência técnica, e os três tiveram um papel preponderante nesse setor, desenvolvendo várias funções durante o decorrer da pandemia, de acordo com o seu currículo, e por isso queremos que eles possam compartilhar aqui as suas ideias nesse primeiro webinar. Então, vamos começar com a apresentação do Javier Guzmán. Ele inicia a sua exposição. Muito obrigada, Tomás. Uma saudação a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. E vamos começar com a nossa apresentação em tela, por favor. Eu acho que é muito importante colocar em contexto esta conversa sobre a produção regional de tecnologias sanitárias aqui na América Latina e no Caribe. E, para isso, eu acho que é importante ver qual a situação atual dos diferentes mercados. E aqui eu dou um pouco das cifras do mercado global de vacinas, especialmente porque, se derem conta, e nós podemos ver isso através da conversa de hoje, o nível de desenvolvimento experimentou todo um desequilíbrio, vamos dizer assim, uma inequidade muito aparente, e não teve o mesmo acesso, os países não tiveram o mesmo acesso a diagnóstico, a medicamentos e outros produtos, não um acesso não equitativo. Então, nós temos que começar com a questão da análise do panorama das vacinas. Se nós virmos aí a escala de complexidade dos produtos farmacêuticos, nós temos um produto mais complexo que traz implicações de toda a sorte. Mas estamos diante do mercado global que foi transformado por essa pandemia. E essas são cifras da OMS, de um relatório que está aí diante dos senhores, publicado em 2022. Temos 47 vacinas diferentes de vários fabricantes, 94 deles, e vejam que a produção no final de 2021 quase que triplicou em relação à produção de 2019. Nós tivemos 16 mil bilhões de doses de 2021 versus 5.800 bilhões de doses em 2019, 141 bilhões de 2021 a 38 bilhões em 2019. O que nós podemos ver aqui é que nós temos um mercado bem maior, com uma variável que é essencial, que são as vacinas da Covid. Nós não devemos nos deixar enganar, achando que o mercado das vacinas cresceram. Não. Os principais fatores de crescimento no ano de 2028, 10,8 bilhões de vacinas de Covid foram produzidas. Esse foi o principal volume, vacina contra a Covid. Em 2019, nós vemos aí todos esses milhões investidos na vacina da Covid. Isso coloca em contexto, analisando esse elemento transitório. Se nós formos ver quem está interessado nas vacinas contra a Covid e a capacidade de fabricação futura, existe um ponto de interrogação, porque não existe clareza em relação ao desejo dos países que tinham cobertura de 70% da sua população. Eu acho que a Europa tem uma outra situação melhor. Na África não chegaram à cobertura, né, de 70%, ou seja, o efeito da manada. E quais são as estratégias a longo prazo
para ver as questões que foram temporais e pontuais e aquilo que vai ser mais constante no decorrer do tempo. Mas, sem importar esse ponto, esse limitador, né, do tempo em termos de vacina contra a vacina Covid-19, os líderes entenderam a importância do desenvolvimento de produtos farmacêuticos, especialmente o desenvolvimento de vacinas. E também é preciso desenvolver vacinas, e vamos abordar esse ponto daqui a pouco. Isso é um consenso a nível global. É uma das lições aprendidas da pandemia, que nós todos estamos no mesmo barco, nesse modelo de altos volumes e baixo custo, e isso não era muito bom em termos da diversificação ou da capacidade de centralização. E, por isso, nós temos que responder de forma adequada às exportações, às necessidades por parte de alguns países, como a Índia, e também se servir a mercado de baixa renda e média renda. Então, existe um acordo de diversificação da capacidade de produção de vacina. Isso é muito importante, né? E também a questão técnica. E esses foram 2 relatórios que estão na tela de lições aprendidas de como poder nos preparar melhor para possíveis pandemias no futuro, e ambos estão de acordo na importância de diversificar a capacidade de produção, melhorar nesse quesito. Uh, alguns produtos são abordados, não realmente só a vacina, mas a vacina roubou o show, digamos assim. E nós temos alguns pronunciamentos por parte de África, posicionamentos da Ásia, alguns pronunciamentos surgiram da América Latina, do Mercosul, a iniciativa do Brasil, do México, que os meus colegas que me vão seguir na palavra, vão abordar. Eu acho que uma coisa que é importante ressaltar são os compromissos financeiros que não são equitativos, são desiguais. Esse é um trabalho que foi feito pelo Clinton Access Initiative, financiado pela Fundação Gates, com alguns comunicados de financiamentos que iriam justamente subsidiar essa capacidade de produção maior de vacinas. E isso, por conceito, a América Latina e Caribe não está no meio. Não encontraram nenhum pronunciamento explícito por parte do que se disse em termos de financiamento para aumentar essa capacidade. Muitos dos compromissos que estão aqui incluídos são por parte de países doadores, bancos multilaterais, bancos de desenvolvimento, setores públicos e privados que se comprometeram com esses fundos, e o enfoque foi a África. A África foi onde houve mais inequidade, mais desigual, onde houve uma abordagem, uma aproximação mais clara, justamente por ser um centro ali de infecções. A segunda questão é que isso do financiamento não está patente nas alianças estratégicas. Nós vamos falar dessas parcerias estratégicas na América Latina daqui a pouco, e se nós nos dermos conta dessas alianças, como se medem essas alianças, essas parcerias, nós temos sim essas parcerias de transferência tecnológica, que foram bem sucedidas, outras nem tanto, em relação à capacidade de receber a transferência tecnológica e de ter atores envolvidos nessas parcerias estratégicas. Eu acho que o panorama é diferente nesse mistério. Se nós nos voltarmos especificamente ao que nós estamos querendo abordar na coisa de aumentar e diversificar a capacidade de fabricação,
Eu acho que as pessoas têm conceitos diferentes, ideias diferentes, aqueles que tomam as decisões têm objetivos diferentes da política pública, ou querem aumentar a capacidade industrial, outros aumentar a capacidade de desenvolvimento, outros se prepararem melhor para futuras pandemias, outros para ter um sistema mais resiliente para o seu país, outros com eixos mais regionais, outros querem melhorar a eficiência. Então, todas essas diferenças de políticas, obviamente, nós não podemos bater todos esses objetivos, né? Alguns vão se chocar contra os outros. Como eu disse no princípio, o esquema prévio da pandemia, onde se melhorava a eficiência, melhorava a precificação e o volume, tudo isso era o objetivo do mercado anterior de vacinas, onde havia grandes pontos de fabricação, como na Índia, que tinham realmente eficiências melhores nesse sentido. Isso não funcionou do ponto de vista de aumentar o acesso equitativo às vacinas. Mas se nós pensarmos nesse acesso equitativo, claramente nós temos que comprometer eficiências, pelo menos no princípio, preço também no início, e sermos explícitos nesses equilíbrios, né, nesses trade-offs, nesses pontos de compensação. A África do Sul falou isso muito bem, que vai pagar 15% a mais pelos produtos que forem produzidos localmente, ou seja, na África do Sul, o valor adicional que eles querem pagar justamente é esse, 15%. Então, é importante que a região, os tomadores daqui, nacionais e regionais, tenham clareza de qual é o seu objetivo, o objetivo que querem perseguir e onde estão esses equilíbrios, pontos de equilíbrio e de compensação aí, os trade-offs. E aqui nós temos 2 estudos que eu convido todos a lerem sobre a capacidade produtiva de vacina de emergência em América Latina e Caribe, e outro mais geral em termos de acesso rápido e equitativo a produtos que poderiam responder a uma situação de pandemia. Se nós virmos como isto permeia a nossa conversa, né? Nós chegamos a esse ponto justamente por causa da inequidade de acesso para responder à pandemia. Mas nós não podemos destacar a capacidade de fabricação e das campanhas de vacinação que nós temos. Nós não podemos dissociar os dois, mesmo com doenças crônicas, microbianas, etc. As 2 conversas se juntam, se galvanizam para que nós possamos abordar a próxima matéria, levando em consideração que nós não podemos ter essa capacidade construída. Nós temos que utilizar essa capacidade em períodos de paz e não de pandemia e nem de emergência. E é assim que nós chegamos a 2 formas de ver essa questão aí da oferta. Se do lado da demanda deve haver o espaço orçamentário, fiscal, para poder garantir cobertura de vacinação para campanhas de imunização e também preparar e assegurar esse risco, né? E nós temos que projetar uma futura demanda de vacinas. Como nós fazemos essa coisa, é uma coisa assim, mês a mês, ano a ano, meio de curta perspectiva. Então, é muito importante a gente projetar para o futuro uma escala maior. E existem alguns acordos também pré-existentes, mas um dos pontos essenciais é garantir uma demanda estabelecida por mecanismos, nesse caso, mecanismos regionais. Um dos ativos que nós temos aqui nessa região são os fundos estratégicos que foram ativados, né, em parte porque se pensou numa solução global com o COVAX, e outros países fizeram suas negociações bilateralmente. São acordos essenciais para garantir a sustentabilidade a longo prazo, e nós
também fazemos acesso a esses fundos para poder ter o olho no longo prazo. Não podemos pensar com a lente curta, porque existe uma certeza por parte dos investidores. Eles requerem compromissos que vão muito mais além do curto prazo. E nós temos aí governantes, pessoas com mandatos de 4 anos, as situações macroeconômicas que estão sendo espelhadas. E outra coisa muito importante é a capacidade de firmar contratos de risco ou compromissos antecipados de mercado, e não esperar que o produto se desenvolva, que tenham altos números de produção e depois negociar. Por isso que muitos países da nossa região ficaram atrás na fila e os países de alta renda tiveram acesso às vacinas de uma forma precoce. Do ponto de vista da oferta, investimento de capital, isso não é barato. E os estudos demonstram que um grupo de Chicago disse que milhões de dólares eram necessários para levar a capacidade, 60 bilhões de dólares, é muito dinheiro, e nós vemos aí a necessidade de produção de um centro de RNA mensageiro, esse tipo de vacina de RNA mensageiro, que, obviamente, tem aí traz atrelado um compromisso por parte do setor privado e depende de um país e outro. Existem setores públicos mais desenvolvidos que outros, como o Brasil, por exemplo, e nós queremos que um sistema regional tenha que estar integrado com o mercado global. Isso tem a ver não só com financiamento e ter acesso a financiamento dos novos mecanismos que estão sendo discutidos a nível global, e eu acho que não é viável e sensato pensar que existe soberania total do ponto de vista farmacológico. Existem muitos insumos, muitos princípios ativos que não vão ser produzidos na região. Isso tudo bem em relação à preparação e garantir a oferta e garantir contratos. Que produtos? Quais são aqueles que são de fácil produção? Isso é uma conversa de índole técnica. Eu disse no princípio que muitos governantes querem começar pela coisa mais difícil, que são as vacinas. Já faz uns 15 anos que nós desenvolvemos um trabalho onde nós demonstrávamos um processo global com base na experiência e na capacidade regional de produção, mas aqui nós estamos começando de uma forma diferente, né? E pode ser um salto de tecnologia, o leapfrogging, o conhecido leapfrogging, e dá alguma coisa, um panorama histórico, mas isso tem riscos. E depois nós estamos vendo onde nós vamos colocar esses pontos de fabricação, em que países, como vai ser a prestação dos serviços. Tudo isso nós temos que ver para ver os benefícios a nível nacionais, regionais e internacionais. No trabalho que nós fizemos, o segundo ponto fala um pouco do ponto de vista global sobre a importância de estarmos preparados. E nós abordamos 2 tempos, os primeiros 100 dias e os segundos 100 dias, né? Ou seja, os primeiros 200 dias. Nos primeiros 100 dias, nós temos que identificar o risco pandêmico até nós chegarmos ao produto, à pesquisa e desenvolvimento. O objetivo é fazer tudo isso em 100 dias. Obviamente, nós estamos muito longe disso. Na pandemia, nós fizemos em menos de um ano, que é realmente um recorde histórico, mas nós queremos fazer isso nos primeiros 100 dias. E os próximos 100 dias para garantir os volumes, a fabricação, garantir a compra, garantir a seguinte fase de entrega para os países. Como vão acoplar essas iniciativas regionais ao mercado global? Como conectar
este ponto com outras negociações do tratado ou do acordo? Todas essas são perguntas importantes. O segundo é que nos demos conta de que não existe uma visibilidade ou capacidade. Fizemos algumas pesquisas no nível global, mas isso é feito, primeiro, de forma voluntária e não é verificável, não é em tempo real e não está no nível de detalhes de como pode ser mais flexível na mobilização da manufatura. É importante ter informação para ser flexível. E é bom ser flexível para usar diferentes capacidades no momento necessário. Os acordos estão prontos para se financiar no dia zero, já acordos pré-financiados, e é preciso ter estratégias para manter a demanda durante os períodos intermediários. Quais são os produtos que serão produzidos quando não há necessidade de produção? E outro produto que podemos discutir seria a capacidade regulatória, que vai variar com o país, e a capacidade regulatória regional. As Américas têm outro valor agregado, que são as agências nacionais de referência, que trabalhem de forma coordenada, seria uma grande vantagem a ser utilizada. E, finalmente, o enfoque de controle da missão, que está nas discussões de segurança, como segurança nacional, regional. E, concluindo, temos uma janela de oportunidade interessante de alinhar a área política com a área técnica. Quando há demanda, há uma janela de oportunidade que podemos aproveitar. Entretanto, ainda não existem compromissos financeiros claros na região, nem alianças estratégicas específicas e necessárias que precisam ser trabalhadas. Obviamente, há pré-requisitos que não estão sendo atendidos dos dois lados, do lado da oferta e da demanda, aproveitando as janelas de oportunidade. E esse ângulo de preparação e resposta a pandemias traz vantagens, mas é preciso ter recursos financeiros, vontade política, capacidade farmacêutica, mas traz também limitações, pois seria mais sensato começar com projetos pilotos regionais. Estamos trabalhando a resistência antimicrobiana nesse momento, e seria muito interessante ter acesso aos 2 antibióticos de mais difícil acesso na região em países sendo produzidos em países da região, ou seja, sim, precisamos de vacinas, sim, existe uma janela de oportunidade, mas a capacidade de produção pode ser mais realista se nos aproximamos de algum produto específico. Obrigada. Excelente, Javier. Muchas gracias por tu presentación. La verdad que recorriste. Obrigado pela apresentação. Foi realmente um panorama de todos os pontos estratégicos, deixando pontos excelentes para reflexão sobre como enfrentar essa agenda no futuro. Gostaria de avisar a todos os participantes, já temos mais de 200. Se desejem realizar perguntas, existe um ícone de Q&A, perguntas e respostas. Podem colocar suas perguntas aí e depois vamos tentar consolidá-las para transmiti-las. Passamos a palavra agora a Marcela para que realize sua apresentação. Marcela.
Vou fazer minha apresentação em inglês. Boa tarde. Gostaria de começar agradecendo a OPAS por ter organizado esta sessão. Agradeço pelo convite para apresentar algumas ideias sobre esse tema tão importante. Espero que consigam me ouvir bem. A intérprete informa que o som da oradora tem muito eco e está baixo. Faremos o melhor possível. O projeto tem a ver com a produção de vacina e foi uma iniciativa que perdeu gás quando a percepção de risco diminuiu. Mas uma situação semelhante não pode se repetir e por isso que essa reunião é tão importante para manter esse tema no alto das nossas agendas. A pandemia, como sabemos, expôs fraquezas críticas à capacidade dos nossos países de responderem à crise e mostrou como que as cadeias de fornecimento podem ser perturbadas facilmente como resultado da concentração da produção, insumos centrais, e nesse sentido a pandemia justificou a necessidade de recursos para pesquisa e desenvolvimento e também da capacidade de produção no nível local de vacinas, medicamentos, outros insumos essenciais para tratar de emergências sanitárias, mas também de outros desafios da saúde pública que enfrentamos. Como sabemos, o setor farmacêutico na nossa região enfrenta muitos desafios: falta de diversificação, alta dependência de produtores de princípios ativos e outros déficits. Só 40% das vacinas utilizadas contra a Covid na América Latina e Caribe foram produzidas aqui e só 50% dos insumos e equipamentos médicos foram produzidos aqui. A mensagem mais importante é que, para aumentar a capacidade de produção regional, precisamos de um compromisso sério por todos os envolvidos. Precisamos de um ambiente que habilite essas modificações. Aqui temos investimentos na educação, força de trabalho adequada, do lado técnico, parcerias com instituições, universidades, empresas de tecnologia para transferência de tecnologia, assim como compartilhar conhecimento, a necessidade de um arcabouço também para garantir a segurança, eficácia e qualidade das vacinas e medicamentos produzidos localmente, além de falar de fortalecimento regulatório, harmonização de normas e padrões entre países, o que é muito difícil de implementar, mas poderia ajudar a melhorar o nível de confiança e facilitar o acesso ao financiamento, o que obviamente contribui a investimentos em unidades de fabricação. Como o Javier mencionou, é importante lembrar que a produção de medicamentos e vacinas exigem muitos insumos e muitos deles, ou dependendo da importação dos insumos, no caso de uma emergência futura, pode criar obstáculos também. Tudo depende de em que ponto da cadeia de valor os países querem chegar. E acesso a mercados também é muito importante. Como o Javier mencionou, é todo um ecossistema que precisamos ter para facilitar a produção sustentável de tecnologias de saúde no nível local. E como que o BID pode apoiar esse tipo de iniciativa na região? O grupo é conhecido como o BID Invest e o BID Lab, que testa soluções inovadoras para os problemas que nossa região enfrenta. O grupo do BID oferece apoio técnico e financiamento em 3 níveis: no nível das empresas, do país e nível regional. Veremos alguns exemplos no próximo slide. E também facilitamos um diálogo de política entre os países
disseminando pesquisa, melhores práticas, estudos de caso e outros tipos de análises e estudos. No nível das organizações, apoiamos investimentos na expansão, modernização de capacidade de produção, assim como pesquisa e desenvolvimento. Aqui temos alguns exemplos. 2021 e 2022, investimos mais de US$ 200 milhões em 500 empresas da América Latina para aumentar a capacidade de produção. Por exemplo, a Fundação Butantan no Brasil para a construção de 2 novas usinas de processamento e fabricação farmacêutica, assim como a Luminova na Guatemala para a produção de genéricos. No nível dos países, o grupo do BID apoia muitas atividades para fortalecimento dos sistemas de saúde, melhorias na atenção primária, redes de saúde, hospitais, laboratórios, infraestrutura física, força de trabalho, e também inclui investimentos na saúde digital, onde trabalhamos estreitamente com a OPAS e recursos relacionados, tudo para contribuir ao acesso oportuno aos medicamentos e vacinas eficazes, seguros e efetivos. Temos uma carteira ativa de mais de US$ 3 bilhões no setor da saúde. É importante mencionar que também podemos apoiar melhorias na cadeia de fornecimento, assim como na infraestrutura geral, transporte, energia, comunicação, tecnologia, para facilitar o comércio entre os países. No nível regional, o BID quer apoiar a cooperação e coordenação de política dentre os países para criar sinergias. Aqui temos um exemplo de um país que trabalhamos junto com a OPAS, que analisa o ambiente entre países para expandir a capacidade de produção de vacinas. Temos também a LACPAS, que é uma rede de cooperação, promovendo normas de interoperabilidade, alinhado com 8 princípios, como na OPAS. O BID e a OPAS conseguiram criar esse projeto LACPAS, que apoia agora já 15 países na adoção de um certificado de vacina eletrônico internacional padrão. Agora já começou a incluir outras vacinas. É um ótimo exemplo de como instituições como a OPAS e o BID apoiam soluções regionais, nesse caso de saúde, que contribuem para o preparo para pandemias e emergências futuras. Aqui temos um outro exemplo do tipo de trabalho que o BID pode apoiar no nível regional e contribui para o preparo dos países. Esse é um projeto que apoia Belize, Guiana e Jamaica e ocorreu entre 2017 e 2021 para fortalecer a implementação do Regulamento Sanitário Internacional, fortalecimento de capacidade laboratorial, treinamento nos centros de operação emergenciais, dentre outras atividades. E aqui temos outro exemplo da cooperação no nível regional para que os países possam tomar decisões informadas sobre como podem fazer a sua produção de vacinas. Não vou entrar em detalhes, mas podem ver 2 áreas nas quais os critérios funcionam. E existe o financiamento para a região e também apoio direto aos países. Aqui temos alguns aspectos específicos para se lembrar. A inovação tecnológica trouxe uma nova geração de medicamentos
e vacinas que são cada vez mais caros. A tecnologia de fabricação para vacinas e medicamentos está evoluindo, inclusive novas plataformas que precisam conseguir produzir produtos comercialmente viáveis para as épocas em que não há uma emergência sanitária. E também a capacidade de produção de pico para épocas de emergência, para garantir que as pessoas tenham acesso oportuno às tecnologias e produtos de saúde dos quais necessitam, facilitando a transferência de tecnologia, investindo em educação, treinamento de recursos humanos. E outro ponto que é importante destacar, que não está no slide, é que os investimentos na nossa região continuam sendo muito baixos nessas áreas. Concluindo, queria mencionar que o BID continuará a se empenhar para melhorar a saúde das populações através de apoio financeiro e assistência técnica aos países, apoiando o setor privado, alianças de integração regional, colaboração com outros parceiros. E no futuro é muito importante notar que o BID e todos os nossos parceiros precisam aumentar o apoio para conseguir mais promoção dessas iniciativas, para que possamos acessar produtos inovadores. A resposta à pandemia levou a uma evolução da nossa capacidade de responder e estaremos ansiosos por continuar trabalhando com os nossos parceiros para aumentar, alavancar melhor, dizendo, a capacidade das nossas tecnologias. Muchas gracias, Marcela. Excelente también tu presentación. Me voy a mover Muito directamente. obrigado, Marcela, por sua apresentação. Estamos com o tempo um pouco limitado. Vou passar a palavra diretamente ao Nicolo e depois voltamos. Obrigado, Tomás. Bom dia a todos. Por favor, me avisem quando conseguirem ver minha apresentação. Conseguimos ver a apresentação. Esta apresentação la voy a centrar em apresentar com panorama geral sobre. Vou apresentar um panorama geral das capacidades de fabricação e produção de vacinas e medicamentos na região. E depois concluirei com alguns dos desafios e alguns elementos relacionados a esses desafios que foram abordados no plano de emergências sanitárias implementados no CELAC, ou melhor, na CEPAL. Do ponto de vista industrial, setorial, a indústria farmacêutica é um setor relevante. Obviamente, sabemos que faz a produção de todos os medicamentos e produtos farmacêuticos que afetam a saúde humana. Existe, portanto, uma questão de política de saúde que a indústria farmacêutica tem uma certa responsabilidade com relação a isso. Mas é interessante também porque é uma indústria altamente produtiva, gera empregos de qualidade, as atividades produtivas locais são mais fortes do que através do resto do setor industrial. Portanto, é um setor econômico interessante. E, por outro lado, é uma indústria também altamente intensiva no lado técnico, inovação e desenvolvimento. E tem um desafio por parte do ponto de vista de política pública, é importante encontrar a interseção dessas políticas públicas para atender aos objetivos de saúde e, ao mesmo tempo, desenvolver empregos de alta qualidade.
além dos produtos específicos. Algo que acontece com esse setor na região é que ele é altamente... Um momento, por favor. Tengo un montón de cosas del Zoom ahí que no me dejan ver la misma slide. Um momento, eu não conseguia ver a tela. Há uma alta dependência da produção das empresas multinacionais e de fora da região também, o que se traduz em questões relacionadas ao comércio internacional. Existe um déficit no tocante à produção de produtos farmacêuticos. As importações são 5 vezes maiores do que a exportação e se concentra principalmente na área de vacina, ou melhor, se pensarmos na área de vacinas, a diferença é ainda maior. Às vezes até 80 vezes mais alto o número de vacinas importadas do que exportadas. Claro que isso é só uma parte dessa situação, como veremos. E quanto a medicamentos inovadores, eles são principalmente importados, especialmente dos centros globais. E as empresas nacionais se especializam na formulação e produção de medicamentos genéricos de baixo custo. São produtos fabricados localmente com princípios ativos importados, o que cria um déficit comercial significativo. A pandemia enfatizou essa situação de dependência. Se pensarmos em setembro de 2021, 9 meses depois do início da vacinação no Chile, que foi o primeiro país da América Latina a começar a vacinação contra a Covid, vamos ver qual porcentagem da população já tinha sido vacinada com um esquema completo, 1 ou 2 doses, dependendo da vacina utilizada. Estados Unidos e Canadá tinha 52,5% da população vacinada. Europa, 53,7%. América Latina e Caribe, só 22%. E, naquele período, havia uma alta concentração nos países mais desenvolvidos de compras antecipadas, pensando que Reino Unido, União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Japão concentravam 39% dos compromissos de compra, mas tendo apenas 13% da população mundial. Anos mais tarde, se pensarmos em fevereiro de 2023, a região havia melhorado muito, de 22,6% a mais de 70% de população vacinada com o esquema completo. E existe realmente uma capacidade grande nos países. O Chile, por exemplo, e Cuba já estão em mais de 90%. Existe muita variabilidade na região. E Haiti só alcançou 2% da população vacinada com o esquema completo. Do ponto de vista do tipo de estrutura que responde a esse tipo de situação, na região, vemos que a variabilidade também entre países é muito grande. Temos países como a Argentina, o mercado interno é atendido pela produção, quase 70%, e no Chile, ao contrário, o consumo local de medicamentos, seja público ou privado, é principalmente atendido pelas importações. Por outro lado,
as empresas que produzem localmente, de modo geral, se dedicam ao mercado local e têm uma porcentagem bem mais baixa de exportações, exceto, mais uma vez, no caso da Argentina, que tem exportação de 30% baseado na produção do país. Estou falando só de importação local e exportação e não considerando se as importações estão sendo feitas por empresas nacionais ou estrangeiras. Do ponto de vista do comércio, existe o comércio intra-regional entre os países da região e aqui temos dados interessantes. Só 13% das importações que os países realizam, ou melhor, vem de países da região. A maior parte vem de países externos à região. O interessante é que esse 13%, os que mais aproveitam esses 13% como porcentagem das suas importações são os países menores. Vemos Guatemala, 60% das importações da Guatemala vêm de dentro da região, vem da América Latina. Mais países maiores, como Argentina, México e Brasil, importam não da região, mas de fora da região. Outro elemento interessante de se destacar, também devido à pandemia, a região mostrou que tem certas capacidades de pesquisa e desenvolvimento de vacinas para a Covid. Por um lado, o desenvolvimento mais avançado ocorre em Cuba. 5 projetos de vacina foram desenvolvidos, várias foram bem-sucedidas e estão sendo exportadas. Por outro lado, Brasil e México, em coordenação com o Monte Sinai, estão desenvolvendo uma vacina especial, nesse caso o Butantan no Brasil. E outra empresa no México, a Argentina também avisou que está entrando em fases de ensaios clínicos. Desculpe interromper. Estamos no slide de diferentes estruturas produtivas. Algo se apretou. Voy a volver a... Ahí está. Ahí vemos ¿Se está moviendo? Ahí vemos, sí, ahí se está moviendo. Ya. Estamos... Agora sim. Vou repassar aqueles slides, então. Eu mencionei a importância do mercado regional. Só 13% das importações dos países da região vêm dos países da própria região. E para os países pequenos é mais importante que os países, é mais significativo do que nos países maiores. 60% das importações da Guatemala vêm de países da América Latina e Caribe. Entretanto, em países maiores, como Argentina, México e Brasil, a porcentagem de importação da região é muito pequena. Depois eu mencionei que a pandemia tinha, de alguma forma, evidenciado algumas capacidades dos países de pesquisa, da capacidade de pesquisa e desenvolvimento em vacina de Covid-19, no caso da Cuba, que são as pesquisas mais avançadas, os cubanos estão utilizando esse desenvolvimento para vacinar a sua população e exportar para outros países. Brasil e o México estão aí fazendo o Butanvac e estão fazendo também uma cooperação, e a Argentina anunciou que iria entrar em fase de ensaio clínico numa vacina nacional que
laboratório da Universidade Nacional de San Martín, que é a UNSAM, e o laboratório Pablo Caçará. E existem também outras colaborações entre Brasil, Equador e Peru. E o projeto de apoio da OPAS é também de se colocar em exposição aqui em termos do RNA mensageiro, produção de vacina com RNA mensageiro em biomanguinhos no Brasil, e desenvolver aí essa vacina com base na tecnologia do RNA mensageiro. E no ponto de vista de produção, a região também tem demonstrado importantes capacidades e vários acordos foram forjados em termos de produção, com laboratórios internacionais. O que chamou mais atenção foi a AstraZeneca, México e Argentina. Está errado aí o nome da segunda empresa. Depois tem o Max Science, a Fundação Carlos Slim também, para produzir o composto, a substância ativa da Argentina no composto aí. AstraZeneca também está trabalhando no Brasil, a Sinovac também está sendo fabricada no Brasil pelo Instituto Butantan. Existem alguns acordos firmados com o Chile, com a Colômbia, CanSino com México, Argentina, Gamaleya, especialmente na Argentina, Brasil, União Química, México, Birmex, a CIGB, da Abdala, da Argentina e Venezuela, Reitera, que é uma pessoa, da Itália, e a Pfizer-BioNTech no Brasil, né, com a Eurofarma, que chegou a um acordo para importar os princípios ativos e também fazer ali o acondicionamento a nível local. As 32,5 das doses de vacina administradas tinham sido produzidas na região, salvo no caso de Cuba, e o resto são acordos de produção de laboratório de fora da Argentina. No caso do Brasil, a percentagem é maior, chega até 50% o Brasil. Se nós voltarmos aí a um tema mais de ordem geral, se nós quisermos apoiar o desenvolvimento desta indústria farmacêutica pelos 3 objetivos de política que nós tratamos aqui, para satisfazer a necessidade da população em relação à saúde, para poder gerar um setor econômico relevante, desenvolver-se em tecnologia, nós temos também que entender alguns dos elementos distintivos dessa indústria farmacêutica. É muito grande a questão de se centrar na pesquisa e desenvolvimento. Se queremos desenvolver uma nova molécula, um novo medicamento, os gastos são muito importantes, podendo chegar até 4,5 bilhões de dólares para um medicamento contra o câncer, por exemplo. Estamos falando de medicamentos genéricos e os montantes são menores, mas temos que também fazer pesquisa e desenvolvimento e levar essas quantias em consideração. A questão também dos ensaios clínicos, a maior parte desses montantes justamente está aí, nessa parte de ensaios clínicos. Como afeta a saúde, é um setor altamente regulamentado, existem atores relevantes, que são as agências de controle e vigilância sanitária, porque regulam o impacto, né, desses medicamentos na saúde humana, em termos de segurança, eficácia, e afetam também a questão do ambiente econômico, desenvolvimento econômico das firmas, das empresas, porque isso define se o medicamento pode entrar ou não, com as dificuldades de entrada, como pode ser comercializado. Então, esse é um elemento que nós tentamos sempre destacar de uma forma permanente, como nós podemos, na realidade, demonstrar que as entidades regulatórias têm vários papéis a desempenhar e podem afetar vários âmbitos, né, deste setor, o setor farmacêutico. E é um setor também onde nós podemos agregar certa demanda. Então,
o componente público, né, as compras públicas, podem ser transformados em mecanismos de incentivos, de subsídios, de políticas setoriais. E existem economias de escala importantes também que devem ser levadas em consideração para se ampliar acesso a mercados. Com todos esses elementos em mente, foi que a CEPLAC fez a autorização do plano de autossuficiência sanitária. Na CELAC foi uma proposta que foi aprovada por uma unidade em setembro de 2021 e, basicamente, o que faz é estabelecer objetivos de curto prazo e de médio prazo, com o objetivo final de assegurar uma maior resiliência. E por isso que nós temos aí autonomia, a palavra autonomia, e para poder ter uma resiliência maior em pandemias futuras, e que isso permita baixar um pouco a dependência das empresas internacionais. Essas linhas de ação apontam a esses elementos que foram colocados anteriormente por mim, que são 6 elementos principais. Primeiro, gerar mecanismo de convergência e reconhecimento regulatório, melhorar esse amplo reconhecimento regulatório, consórcios para desenvolvimento e produção de vacinas, plataforma regional de ensaios clínicos, melhorar também as flexibilidades normativas para acesso à propriedade intelectual, mecanismos de compra de vacinas a nível regional e uso de mecanismos de compras públicas para gerar mercados. Eu vou passar um link no chat para que os senhores possam baixar todo esse plano, essas linhas de ação. E eu queria comentar aí algumas das lições que nós tivemos ou aprendemos no processo de implementação desse plano, que já está na sua terceira presidência pro tempore. Isso foi lançado quando o México era o presidente pro tempore da CELAC, depois veio a Argentina e atualmente está a São Vicente e Granadinas são o presidente pro tempore e nós mantemos essas mesmas linhas de ação. Algumas dessas lições nesse processo é que nós temos que reforçar esse enfoque de política industrial, setorial, de encontrar interseção entre os 3 objetivos: o objetivo da ciência, da saúde, inovação e desenvolvimento setorial, e começar a dar essa olhada aí de política industrial junto com esse olhar de política, de formulação de política de saúde. Depois, o plano de autossuficiência está concebido a nível de coordenação nacional e regional, e dada a alta heterogeneidade regional, nós temos que trabalhar a nível individual nos países de uma forma complementar ao plano, e na CEPAL nós estamos iniciando vários projetos de cooperação para apoiar alguns países no melhoramento das suas políticas industriais para desenvolvimento do setor manufatureiro de saúde. Nós temos que envolver organismos técnicos quando nós trabalhamos a nível de instituições multilaterais, como a CELAC, etc., obviamente que é sempre relevante os apoios políticos que são angariados. Nós temos que envolver uma maior quantidade de órgãos técnicos e chegar ao nível operacional, para que nós possamos realmente chegar a objetivos pontuais que façam sentido, e aí vamos avançando no processo. Nós temos que somar mais ativamente o setor privado. Até o momento, o setor privado não está participando como nós gostaríamos, né? Nós temos que apenas os grupos de trabalho que foram formados. Por outro lado, é complexo trabalhar a nível regional, ali, nesses 3 eixos. Temos que trabalhar em coordenação subregional, identificando especificidades e projetos específicos de curto prazo que possam mostrar esses ganhos rápidos para que esse processo possa manter o seu impulso.
E vamos concluir? Sim, essa é a última linha que eu tenho aqui na minha apresentação. E, por último, manter iniciativas de coordenação com iniciativas complementares, como é da OPAS, a Plataforma de Colaboração para a Produção Regional de Vacinas. Um outro exemplo também é a plataforma lançada pela União Europeia o ano passado para trabalhar entre a América Latina e o Caribe para a fabricação local de vacinas e medicamentos e outras tecnologias sanitárias. E até aí cheguei. Ok, muito obrigado, Nicolo. Nós estamos já extrapolando aí o tempo. Eu gostaria de deixar um minutinho a cada uma das pessoas para que possam concluir. Nós temos algumas perguntas que foram colocadas aqui no painel de perguntas e respostas. 1 minuto para o Javier, que pedem um esclarecimento aqui. O que quer dizer, Dr. Javier Guzmán, com um esclarecimento com relação ao que quis dizer com ampliar a capacidade regulatória, ou se estima o risco de população para que não se vacine, e também capacidade locais, iniciativas e experiências de recursos humanos. Bom, quando eu falo de mais regulamentação, alguns dos nossos países não vão produzir, né, vacinas. Alguns não se fez um marco regulatório para fazer os dispositivos médicos para garantir a eficácia, a segurança, etc. E a importância também de aproximações eficazes. Nós não podemos reinventar a roda com cada produto, em cada país, em cada decisão. Obviamente que as decisões são soberanas, mas o intercâmbio de informações e uma revisão coordenada pode ser de grande valor. Muito bem, Javier. E tem uma outra pergunta aqui no chat para a Marcela. Marcela mencionou o papel do trabalho do BID sobre tecnologia sanitária. Então, Giancarlo Romano pergunta se essas capacidades e esse conhecimento que existe por parte das agências de avaliação de tecnologia ou do âmbito, né, dessas avaliações podem ser extrapoladas para a questão da produção da tecnologia sanitária. Olha, muito obrigado. Sim, eu estava respondendo justamente o papel das agências de tecnologia sanitária por entender aí a coisa do escaneamento do horizonte, né, e poderia ser importante para a região desenvolver aí os potenciais em termos de inovações, em termos de acordos regulatórios para ver o que é útil ou não, o que está acontecendo no EMA, na Agência Médica da Europa, ver o que está acontecendo no Congresso de Biosemelhantes ou Biosimilares, como nós podemos incorporar isso nos nossos marcos regulatórios. Eu entendo que muitas políticas estão sendo debatidas, mas existem outras que ainda estão tentando coordenar todas essas coisas para poder avançar nessa direção. Sim, muito obrigada, muito completa a sua resposta. E 1 minuto também para o Nicolo com a pergunta que está aqui. A integração da cadeia de valor. Você falou do comércio, da importância do comércio na região. Então, que papel os mecanismos, as saídas subregionais podem ter para fortalecer esse tipo de ações intrarregionalmente, né? Bom, eu acho que isso foi uma das lições aprendidas muito importantes dentro desse processo e no decorrer desse trabalho. Para poder avançar em coordenação e cooperação regional, é importante encontrar elementos comuns que façam sentido para os países. E isso é mais fácil, uma vez que o grupo é menor. Em grupos menores, em espaços sub-regionais, é mais fácil. Por exemplo, na América Central, o comércio de medicamentos dentro da América Central é maior
lá do que Argentina e Brasil, que um é vizinho do outro e a proporção, a distância é a mesma, mas não acontece tanto. E, então, trabalhar isso a nível subregional, essa é a forma prática de impulsionar isso, de alavancar, encontrar denominadores comuns em 33 países, eu acho que vai ser muito difícil, complexo. E eu estou dando volta na mesma coisa, mas trabalhar subregionalmente, eu acho que é a resposta. Muito obrigada a todos. Agora eu passo a palavra ao Héctor, sem mais preâmbulos, para que possa fazer o encerramento. Mas agradeço a todos por suas excelentes apresentações. Gostaria apenas de reforçar esse agradecimento, Tomás. Agradeço a Marcela, Nicolo, Javier e a Tomás e a equipe, quanto a equipe de plataforma regional. Tivemos quase 220 participantes, o que reforça, confirma o interesse que existe na nossa região sobre esse tema. E não gostaria de me despedir sem agradecer especialmente a um parceiro estratégico fundamental, que é o Global Affairs Canada, um grupo do Canadá que nos ajuda para avançar na promoção desses ecossistemas. Todas as suas perguntas, de A a Z, realmente mostra que estamos falando de um ecossistema que tem um lado regulatório, como fortalecer as capacidades produtivas, o lado institucional, individual, competências. Portanto, esse é o início de uma série de webinários. Esperamos que possam estar conosco nos próximos. E até lá. Um abraço. Muchas gracias.